Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja com todos nós. Para iniciarmos a reflexão da noite, eu vou iniciar lendo uma poesia de Maria Dolores, intitulada Jesus conta contigo. Alma querida, por vezes, no conforto que te asila, exclamas de voz tranquila, quase sempre a perguntar: que posso fazer no mundo com legítimo proveito, se tudo parece feito com tanta luz a brilhar? E contentas-te fitando, no esplendor a que te entrosas, as máquinas primorosas na escalada de apogeus. Sabes que tudo é progresso, sob vantagens em bando, e tens razão afirmando que a vanguarda vem de Deus. Mas do caminho enfeitado, em que o cérebro procura os ápices da cultura na elevação a transpor, ante a força que te exalta, lembremos, alma querida, que Deus também pede a vida, esperança, paz e amor. Junto à penúria que chora, pensa no lar em tumulto, medita no pranto oculto dos que padecem a sós. Procura sentir de perto a luta que te acompanha. Perceberás a montanha das grandes dores sem voz. Raciocínio sem amor pode ser o mais profundo desequilíbrio no mundo em trágico frenesi. Alma boa, não perguntes, confia, trabalha, ama. Eis que a terra te conclama. Cristo espera por ti. Nós elevamos o pensamento a Deus, a Jesus, pedindo a permissão do Divino Cordeiro para que possamos, neste momento, trabalhar em seu nome, explanando os conceitos de luz que a doutrina espírita nos traz, como esse lume luminoso que permite que nós possamos avançar pelos caminhos do mundo com mais confiança, mais coragem, mais galhardia e mais felicidade. Te pedimos, Senhor, que abençoe os nossos corações e que a tua mente possa estar comungando com as nossas, para que possamos colher nesta noite, além dos frutos destas reflexões, um cadinho do teu amor. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. O título da nossa palestra, então, é O Cristo Espera por Ti, que acompanha, então, esse texto que a gente fez a leitura inicial de Maria Dolores. E nós iniciamos trazendo a história dessa religiosa. Ela era da Polônia e foi convidada para ir para a Lituânia para fundar um hospital para pacientes terminais. E ela foi. E ela fez um esforço enorme por longos meses para que a obra pudesse ter êxito, desde a construção inicial. Só que as coisas não andavam, era um atrapalho geral. Poucos meses de andamento e eles já estavam afundados em dívidas. E ela estava extremamente preocupada, nervosa, ansiosa e temia que não ia conseguir realmente ter êxito no projeto. E então, depois de muito refletir, ela tomou uma decisão. Vou solicitar à congregação que me mandem de volta para a Polônia, porque eu não tenho condições de realizar essa obra. E então ela pensou em escrever uma carta, a qual ela postaria, logicamente, pedindo a sua transferência. E então ela convidou alguns amigos que ela tinha ali na Lituânia para falar com eles e dizer para eles aquilo que ela havia tomado como decisão, que ela não poderia permanecer ali porque ela não estava conseguindo fazer com que o projeto acontecesse e aquilo estava frustrando ela de uma maneira muito profunda.
Então os amigos estavam ali com ela os recebeu, fizeram uma pequena roda de conversa e do lado dela sentou-se a filha de um casal. Essa filha, quando ela tinha 5 anos, ela foi eletrocutada. E ela ficou com a idade mental de 5 anos. E também perdeu os movimentos das pernas. E ela estava então sentadinha do lado da religiosa, numa cadeira de rodas. E então a religiosa começou a expor o seu drama, as suas dores, chorava e dizia que ia ter que voltar porque não podia dar continuidade ao projeto. Então a Aisha, que era o nome da menina que estava sentada ao lado dela, disse: "Tia, a senhora não é daquela congregação que diz, Jesus, eu confio em vós?" E a irmã religiosa olhou para ela e disse: "Sim, Aisha, eu sou da congregação que diz, Jesus, eu confio em vós." E então olhou para os amigos e continuou a conversação. Mas a Aisha pegou no braço da irmã e deu uma apertadinha e disse: "Tia, quantas vezes por dia a senhora diz, Jesus, eu confio em vós?" E a religiosa olhou para ela, já um pouco inquieta, e disse: "Não sei, Aisha, inúmeras vezes." E então a Aisha se jogou nos braços dela e disse: "Tia, então por que a senhora não acredita naquilo que diz?" E a religiosa teve um choque e chorou. Chorou copiosamente. Os amigos foram para casa e ela então foi até a capela e orou. Orou como nunca havia orado. E olhou para uma imagem que tinha de Jesus e pela primeira vez na vida ela disse com sentida emoção: "Jesus, eu confio em vós." Foi até o seu quarto e rasgou a carta que seria enviada pedindo a sua transferência. E deu continuidade ao projeto, com coragem, confiança, galhardia. O projeto, que não saía das bases iniciais, foi crescendo, ganhando corpo, e hoje ele ainda existe na Lituânia. Atende a pacientes terminais com recursos paliativos. Aqui ela mesma atendendo uma pessoa que está às vias do desencarne. Atende a família e atende a pessoa que necessita do cuidado. E aí a gente pensa no caso dela e lembra de uma frase de Paulo, o grande apóstolo cristão, quando ele dizia que é preciso permitir que Jesus encha o vácuo de nossa alma e opere o bem que ainda não logramos possuir. Porque uma parte a gente ainda tem condições de realizar, mas para grandes obras a gente sabe que o Cristo vai ter que entrar conosco nessa empreitada. E aquilo que a gente não consegue produzir, é preciso que a gente abra espaço para que o Cristo opere por nós. Nesse regime de confiança plena e irrestrita, entendendo que os propósitos divinos são propósitos muito maiores que os propósitos humanos. E nós recordamos de Emmanuel, que no livro Pão Nosso traz uma frase, um texto muito interessante, quando ele diz o seguinte: "Quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia." Muitas vezes a gente quer as coisas para ontem. E a gente esquece de viver e de entender que as nossas vidas precisam ser regidas pelo tempo de Deus, não por esse tempo maluco dos homens que hoje deixa todo mundo em ritmo de ansiedade e inquietude. As coisas divinas têm o seu tempo para acontecer. Diz ele: "O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem, e é sempre o mesmo Senhor paternal através de todos eles. A dádiva chegará, mas dependerá de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontrará obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho." Olha que bacana. Nós precisamos confiar.
Confiar em Deus, confiar em Jesus, confiar nos propósitos mais altos, entendendo que no tempo de Deus as coisas irão acontecer, porque o tempo de Deus não falha. Precisamos acalmar as nossas inquietudes, as nossas ansiedades e acreditar que os projetos que encabeçamos, se forem justos, terão a mão divina atuando junto conosco. Esse senhorzinho simpático, ele já retornou à pátria espiritual. O nome dele é Espartaco Giliardi, foi um grande trabalhador da doutrina espírita. Ele nasceu na Itália, por uma questão de logística, porque os pais estavam só passeando na Itália e ele acabou nascendo lá, mas eles já moravam no Brasil. E desde muito jovem, desde muito criança, ele já tinha indícios de mediunidade. Mas a família era uma família católica, então eles não entendiam que aquilo que ele tinha era mediunidade. Eles entendiam que ele era perturbado. E por muito tempo ele foi considerado um tanto quanto perturbado. Mas olha que interessante. Ele encontrou uma pessoa no seu caminho, a Zita, namoraram, noivaram, e a Zita era de família espírita. Os pais espíritas, ela espírita. E naquela época eles faziam reuniões mediúnicas nos lares, nas suas casas. E ele começou a participar das reuniões mediúnicas na casa da dona Zita. E aí ele começou a desenvolver e a educar a mediunidade que já era íncita nele. E ele foi um médium de excelentes faculdades. Psicofonia, vidência, clareaudiência, receitista, médium de cura, desdobramento, premonição. Ele era um fofo, completinho. Então vejam que bacana. E ele tinha uma mediunidade tão fantástica que a gente colocou aqui do ladinho a figura do Batuíra, que é o Antônio Gonçalves da Silva. O Batuíra era um dos seus mentores espirituais, que foi um pioneiro também da doutrina espírita. E o Batuíra chegava em espírito e dizia: Espartaco, é preciso que você vá atender fulano de tal no endereço tal. E ele ia. Chegava lá, ele dizia: sou o Espartaco, vim atender fulano de tal. E sempre tinha alguém necessitando de auxílio espiritual, de auxílio material, de auxílio fisiológico, orgânico, porque ele também era médium de cura. Olha que coisa linda. Certa feita, ele estava com Chico Xavier e com outros companheiros da doutrina. E o Chico, então, reuniu aquele seleto grupo e disse: meus irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é preciso que seja feita a divisão para que possa acontecer a soma. E eles olharam para ele e não entenderam. Sim, Jesus Cristo pede que vocês se separem e que agora cada um siga o seu caminho e fundem as entidades, os centros, os lares que vocês vieram com o propósito de fundar. E eles fizeram isso, se dividiram para somar. E todos eles fundaram inúmeras instituições. E aqui a gente vai colocar algumas que o Espartaco fundou. Associação Espírita Domingos Rímoli, Casa de Passagem, Centro Espírita Refúgio de Paz, Centro Espírita Batuíra de Vinhedo e todos esses mais. São mais de 10. E ele e a dona Zita trabalhavam com muito zelo em todas as instituições, prestando auxílio, trabalhando diretamente. Vieram os filhos, as coisas foram acontecendo e a parte financeira foi começando a ficar meio apertada para eles. O que é normal na vida material, havia preocupação deles em dar conta de tanta coisa que eles tinham para abraçar. E então, numa reunião mediúnica, o Espartaco pediu para o Batuíra: Batuíra, as coisas estão ficando difíceis. Eu temo que vá faltar o necessário para nós. E o Batuíra então diz: não se preocupe, porque se vocês permanecerem no caminho do bem, se vocês permanecerem nos propósitos a que vocês se propuseram, não vai faltar o necessário, eu garanto. Porém, se vocês desistirem do trabalho do bem, eu não posso garantir nem o necessário. Olha que interessante. E eles prosseguiram, firmes, com total zelo por todas as instituições, com todo o cuidado necessário.
Esse era o Espartaco. E trabalhou até o finalzinho da vida orgânica. Quando estava chegando no limiar de retornar à pátria espiritual, ele novamente pede ao Batuíra: Batuíra, será que depois de todos esses anos de trabalho para Jesus, será que eu já saí do vermelho com relação a nosso Senhor Jesus Cristo? E o Batuíra responde: Ah, meu irmão, com relação a nosso Senhor Jesus Cristo, permanecemos todos no vermelho. Sigamos trabalhando. Olha que fantástico. Como é que está a nossa relação com Jesus hoje? Será que nós ainda não estamos no vermelho com o Cristo? O Batuíra foi um grande trabalhador espírita, como eu falei. Ele era um homem de muitas posses. Ele enriqueceu antes de conhecer a doutrina. E quando ele conheceu a doutrina, ele ficou assim completamente apaixonado pela filosofia, mas também pela parte moral do Evangelho de Jesus. E ele foi um homem extremamente devotado ao bem e à caridade. A casa do Batuíra não era uma casa. A casa dele era um hospital, era uma escola, era um sanatório. E o pessoal dizia: vocês vão lá no Batuíra, vão encontrar aleijado, porque lá é o que mais tem. Ele recolhia as pessoas doentes, ele dividia aquilo que ele tinha com todos. Era um homem extremamente abnegado e devotado à caridade. E contam os seus biógrafos que ele trabalhava também com homeopatia, que certa feita ele curou um jovem que tinha uma obsessão pertinaz e muito violenta. Ele fez essa cura e, alguns dias mais tarde, esse jovem foi lá para agradecer Batuíra. E Batuíra disse: não agradeça a mim. Vamos nós dois juntos agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar juntos, disse Batuíra. Eu vou falar a oração e você repete logo em seguida. E aí o Batuíra disse: Senhor Jesus. E o doente disse: Senhor Jesus, eu te agradeço pela minha cura. Eu te agradeço pela minha cura. Prometo que vou ser cada dia melhor. Prometo que vou ser cada dia melhor. Vou doar parte do que eu ganho com os pobres. Silêncio. Aí o Batuíra repetiu: vou doar parte do que eu ganho com os pobres. E a oração terminou ali. Nem todo mundo tem o coração que tinha Batuíra, lógico, né? Mas vejam a grandiosidade desse espírito completamente devotado à causa do bem alheio, que é a causa de Jesus. E aí a gente vai ver no livro Pão Nosso, novamente, que foi a nossa referência, um texto de Emmanuel que diz: a vida humana, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Refleti na observação do Mestre e aprender-lhe-eis o luminoso sentido. Andai enquanto tendes a luz, disse ele. Aproveitai a dádiva do tempo recebida no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Andai como filhos da luz. E o Espartaco, nesse sentido, pode ser uma referência. Ele desencarnou com 90 anos, ativo, trabalhando no bem, por amor a Jesus e em nome de Jesus. E esse é o convite que a vida nos faz. Nós vamos nos gastar de qualquer forma. Hoje nós temos um dia a menos do que nós tínhamos ontem. Então nós precisamos imitar a vela. É preciso gastar de nós mesmos, mas acendendo luz. Porque nós estamos nos gastando. A vida orgânica vai cessar para nós em determinado momento do nosso caminho. Mas sigamos o exemplo da vela, que faz luz ao gastar-se. Esse é o convite do Cristo. Aqui nós trouxemos uma imagem meramente ilustrativa.
que nos chamou muito a atenção numa palestra que a gente assistiu do Arthur Valadares, que ele traz um fato que aconteceu com uma companheira espírita dele. Ela é trabalhadora espírita, professora, mãe de família, e ela ficou sabendo que no prédio dela uma senhora estava vivendo sozinha, o marido havia falecido e ela tinha ficado completamente só, não tinha ninguém por ela. Então ela resolveu que ela auxiliaria essa vizinha. E ela fez isso. Ela começou a fazer as compras para a vizinha, levava ela no médico, ajudava ela com as coisas do lar, conversava com ela, doava tempo de qualidade junto com a vizinha. E assim se passaram alguns meses, até que a vizinha desencarnou. E então ela disse algo que a mim me comoveu muito, e que é o que eu trouxe para a nossa reflexão. Ela disse para o Arthur: o tempo que eu cuidei da minha vizinha foi a melhor época da minha vida. Enquanto eu cuidava dela, parecia que Jesus cuidava de mim. Vejam que doçura, que delicadeza, que sensibilidade. Porque quando eu consigo sair de mim e atender um coração aflito, atender a um coração que chora, que sofre, as nossas dores naturalmente estão sendo atendidas por mãos do campo invisível, que por nos verem atendendo dores que não são nossas, permitem que as nossas sejam amenizadas. Que coisa mais linda! Conclamado à prática do bem, não te detenhas ante a ocasião luminosa. Compreendendo as próprias limitações, não fujas do que te cabe realizar. O mundo necessita do Cristo e os seus discípulos, na atualidade, carecem de vivê-lo, sendo reconhecidos por muitos se amarem. O Cristo necessita de nós e nós necessitamos do Cristo nesse mundo convulsionante que vivemos. E nós precisamos estender o nosso coração a todos esses que estão à nossa volta, os simpáticos e os não simpáticos, a todos aqueles que nos trazem alegrias reais, verdadeiras, mas também aqueles corações que nos trazem desafios da convivência. É preciso amar um pouco mais. Ou, como dizia Madre Teresa, é preciso amar. Amar até doer. Aquela tarde era uma tarde extremamente quente e abafada. As criaturas que viviam naquele local já sofriam de maneira muito, muito bruta. E as grutas nas quais eles eram obrigados a viver eram extremamente baixas, fazendo com que a maioria precisasse andar curvados para poder passar entre uma gruta e outra. Eles eram os enjeitados, aqueles que ninguém queria. Não tinham mais família, não tinham mais amigos, não havia uma sociedade que cuidasse deles. Eram os leprosos da época do Cristo. E naquele local especificamente tinha uma jovem que, pelo que a gente podia observar, devia ser muito culta. Ela diferenciava de todos aqueles que ali se encontravam. Ela era educada, gentil. A sua fala era uma fala mansa, suave. E ela trazia sempre consigo uns pergaminhos, já meio rotos, amassados, mas ela não se desgrudava daqueles papéis, sempre junto ao peito. Seguidamente podia ser vista lendo-os silenciosamente. Muitas vezes ela falava sobre aquele conteúdo com aqueles corações que permitiam se ouvir. Eram mensagens de um doce rabi, um meigo nazareno, que tinha estado na terra e que trazia as bem-aventuranças,
Trazia novidades sobre um pai que muito amava as suas criaturas e dizia que ninguém estaria órfão, porque aquele pai cuidava de todos. E aquele bom pastor trazia aquela mensagem de amor, de cuidado, de carinho, e era consumido por aquela alma de maneira voraz e distribuída, repartida com todos aqueles corações que muito sofriam lá. Mas naquela tarde específica, extremamente quente, ela se sentia muito, muito triste. Sentia saudade da família, saudade dos amigos. Há quanto tempo não ganhava mais um abraço? E então ela começou a chorar e fez uma oração sentida a esse meigo nazareno, pedindo: Senhor, vem curar-me. Eu preciso de carinho, eu preciso da cura. A febre subiu nas alturas, o peito arfava. E ela então deitou-se num canto qualquer e não entendeu se dormia ou se estava acordada. Mas percebeu que a noite chegou e percebeu que lá do alto começou a descer uma luz muito luminosa. E aquela luz foi tomando corpo, e quando ela percebeu, ela se viu à frente de uma figura de imensa beleza. Um homem com uma túnica alva que lhe estendia as mãos e olhava para ela com um olhar que ela nunca havia recebido na vida. E então aquele homem lhe diz: minha filha, tuas súplicas chegam-me como um cântico de beleza e fé. Venho atender-te o chamado. E ela, então, sem compreender muito bem o que estava acontecendo, diz: Senhor, vens curar-me? E o Cristo, então, lhe diz: sim, dá-me tua mão e vem. E naquele momento, Jesus, o meigo nazareno, retira aquele espírito luminoso daqueles andrajos que não mais lhe serviam de morada. E pelo fenômeno da morte, ela sai do corpo e eles caminham pelas mansões de luz, onde ela iria fazer um estágio na mansão da bem-aventurança, que é um local destinado a grandes almas, almas que souberam muito amar Jesus. E ali ela iria se refazer, para que não tardasse o seu retorno ao palco de dor no mundo, para que novamente ela voltasse em novo corpo, em nova condição, nesse trabalho de amor a Jesus, para que ela pudesse, retornando à terra, trazer a mensagem do doce e meigo Rabi, a mensagem de amor. Meus queridos, nós não podemos dizer que não conhecemos Jesus. E se nós já conhecemos Jesus, nós já não somos tão pobres. As nossas mãos já possuem alguma flor para doar àqueles que estão no nosso caminho. Por isso que os Espíritos nos dizem, principalmente Bezerra de Menezes, Jesus ontem, Jesus hoje, Jesus sempre. A nossa vida, ela pode ser muito enriquecida se nós permitirmos que esse doce meigo Rabi faça parte do nosso cotidiano. Não somente nas nossas reflexões semanais, mas nas nossas lutas diárias, nas nossas convivências cotidianas. Jesus ontem, Jesus hoje, Jesus sempre. E com esse pensamento completamente enraizado na figura de Jesus, nós buscamos a sua doce imagem, pedindo a esse mensageiro de luz que possa nos envolver na sua doce paz. Que neste dia feliz
possamos contar com as mãos amigas do plano invisível trabalhando por nós. E que possam os mentores amigos retirar de nós toda e qualquer energia que encontrem-se em desequilíbrio, e que a paz, a luz, a serenidade possam em nós se fazer morada. Pedimos a Jesus que possam os amigos espirituais conduzir essas energias mais equilibradas a todos aqueles que amamos e a todos aqueles que ainda não amamos, para que eles também possam receber esse cadinho de paz que verte do plano espiritual sobre nós. E que possamos levar a nossa lembrança, o nosso pensamento, o nosso abraço, a todos aqueles que já se encontram no plano espiritual, que eles recebam a nossa lembrança e que possam prosseguir nas suas caminhadas com equilíbrio, serenidade e paz. Divino amigo Jesus, sê na intimidade de cada um de nós, transforma o nosso vácuo interno em produção no bem. Que possamos, Senhor, sermos mais atuantes e que possamos contar com a Tua doce presença em todas as nossas atividades do nosso dia a dia. Sê conosco, Jesus, é o que te pedimos e é pelo que já te agradecemos. Que a Tua paz, que a Tua luz, Senhor, nos envolva, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Uma excelente noite a todos, muita paz e até a próxima quarta-feira, sob as bênçãos de Jesus.